Se eu falar o jogo e você entender, é por causa do seu repertório de vida. E eu sinto muito, nós acabamos de perder. Oi, olha eu aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou a Giovana, dona deste canal e das redes sociais. Então já se inscreve aqui que temos vídeo todas as quartas, meio-dia e meia, e me segue lá nas redes que é onde apareço com mais frequência. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário. Se você já assistiu outros vídeos do canal, provavelmente já ouviu eu falando de repertório de vida. Ou seja, as coisas que cada pessoa aprende e vive ao longo do tempo e que vão influenciar diretamente na forma de pensar, de ver o mundo, de entender as coisas dessa pessoa. Então hoje eu vim falar especificamente sobre isso. O repertório de vida é um dos responsáveis por dar ou não significado às coisas à sua volta. Ou melhor, por fazer você entender da sua forma as coisas que estão à sua volta. As vivências de cada um são o que vão influenciar as suas opiniões e o seu entendimento. Isso porque é o acúmulo de conhecimentos que vai permitir você interpretar as coisas, né? Você pensar da forma que pensa, você ver as coisas da forma que você vê e assim por diante. A vivência com diferentes realidades, modos, espaços, pessoas, culturas, entre outros, é o que vai te permitir ter uma maior compreensão de mundo. Quanto mais variados seus contatos, maior é a probabilidade de você conseguir se conectar com algo. Nós temos a tendência de nos mantermos em bolhas, então ficar muito focado, no mesmo espaço onde a gente vive, onde a gente convive com pessoas iguais a gente, que pensam de uma forma muito parecida, que têm uma realidade muito parecida, tanto social, quanto econômica, quanto cultural e assim por diante. E isso acaba limitando o nosso repertório de vida, porque tudo que temos contato é muito parecido. Então, cabe a cada um sair da sua bolha. Porém, por que você sairia de um lugar onde é confortável para você? Simples, expansão de entendimento e comunicação. Bom, algumas pessoas simplesmente não vão entender vocês, ou vocês não vão entender essa pessoa apenas porque o repertório de vida de vocês é diferente. Isso mesmo, por não viverem as mesmas coisas, a comunicação, o contato entre vocês pode ficar muito entravado, ter várias dificuldades e até mesmo uma não compreensão pelos dois lados. E isso pode ser tanto pela linguagem de vocês, a forma de falar, as palavras que vocês usam que seja diferente, e também pode ser porque vocês não têm exemplos em comuns, Então, o exemplo que você dá, o exemplo que a pessoa dá não é palpável para os dois lados, é apenas compreensível, é apenas dentro da realidade da pessoa que está falando, mas não de quem está escutando. E isso faz necessário com que todas as vezes que você for se comunicar, pense com quem você está falando. Para que pessoa, de que grupo, de qual região, como que é a cultura do lugar, como que é o costume deles, como que eles costumam falar e coisas nesse sentido. Para assim você poder adaptar o seu discurso àquela pessoa, aquele grupo, aquele lugar aonde você está falando. Então você sempre acaba tendo que pensar na vivência média do seu público para poder adaptar a sua fala, principalmente se você for falar com um grupo muito grande de pessoas. Geralmente vão ter pessoas de lugares diferentes e você vai ter que encontrar um meio termo na sua linguagem, na sua forma de falar, que acabe englobando o máximo de pessoas possíveis e ainda façam com que elas entendam o que você está falando. Igual eu falo no vídeo 9 dicas para melhorar a sua comunicação, então, é sobre aquilo. Uma coisa que eu aprendi é que existe uma grande diferença entre você falar ou escrever e se comunicar. A maioria das pessoas tem a capacidade de falar, aquelas que são alfabetizadas podem escrever, mas isso não significa que elas vão conseguir transmitir uma mensagem ao ponto de se comunicar com outra pessoa. Isso porque a comunicação consiste em você fazer uma informação sair de um ponto, chegar até outro e ser compreendida nesse meio tempo. Então, quando você fala, não basta apenas você dizer o que você quer. Você precisa dizer de uma forma que quem está te escutando vai compreender. A mesma coisa quando você escreve. E isso é um ponto que a maioria das pessoas tem dificuldade, entender que nem sempre o que você fala é o que você quer dizer, e que nem todo mundo vai compreender o que você disse da forma como você queria, sendo esse um dos maiores motivos de erro de interpretação e desentendimentos. Mas isso não é só em ambientes formais, apresentações, quando você está falando com um grande público, ou gravando um vídeo, ou coisas nesse sentido. Até gírias e falar certo ou errado está dentro disso, porque essa visão vem do seu ponto de vista, vem do que você aprendeu e da forma como você cresceu. Falar certo ou errado, na sua visão, é baseado no que você aprendeu, na forma que seus pais te educaram, o que você viu na escola, seu grau de escolaridade e coisas nesse sentido. Enquanto as gírias é baseado na sua região, com as pessoas que você convive, com os grupos onde você faz parte e assim por diante. E isso compõe o seu repertório de vida, porque está dentro da forma como você cresceu, como você foi criado. Mas é claro, ninguém sabe tudo, então nada mais comum que desentendimentos acontecerem. Pois é, por mais que eu tenha falado tudo isso, no final das contas,
Você não vai entender tudo, as pessoas nem sempre vão entender o que você fala. Porém, quanto mais amplo o seu repertório de vida, maior a probabilidade de você entender os outros e as pessoas te entenderem. O seu repertório de vida é responsável pelo seu entendimento de textos, memes, piadas, notícias, histórias, acontecimentos e assim por diante. Ah, e o seu repertório de vida inclui muitas coisas que estão aí no seu dia a dia, como séries, filmes, livros, família, língua, viagens, grau de escolaridade, vivência de mundo, acesso a tecnologias e por aí vai. Por exemplo, se alguém está falando de uma série que você nunca assistiu, há a grande possibilidade de você ficar fora do assunto, não entender o que está acontecendo, o que está sendo conversado, porque o seu repertório de vida não inclui aquilo. Ou o contrário, você está falando de um filme que é muito comum para você, muito comum para sua família, que vocês sempre assistem, né, juntos ali na sua casa, que é um filme daqueles que quando você não sabe o que assistir, você sempre coloca nele, mas você percebe que as pessoas não estão entendendo do que você está falando, porque por mais que esse filme seja muito comum para você, ele é meio que desconhecido para a maioria das outras pessoas, não faz parte do repertório de vida delas, assim como faz do seu. E eu acho muito engraçado pensar nisso, na forma como algo que é muito comum, muito normal, que é da sua vivência ali cotidiana, que talvez seja um assunto rotineiro na sua casa, algo que você está sempre conversando com seus amigos, ao mesmo tempo é algo completamente desconhecido por um número infindável de pessoas. Porque aquilo faz muito parte da sua realidade, tá ali constantemente no seu dia a dia, você tá sempre falando, sempre pensando, mas ao mesmo tempo existem outras pessoas que talvez nem façam ideia que esse seu pensamento, que essa coisa que você gosta exista. Ou quando você vê um meme na internet, compreende ele, acha ele muito engraçado, dá risada, né? Entende o que ele quis dizer e decide mostrar para seus pais. E na hora que você mostra, eles não esboçam nenhuma reação. Simplesmente porque para eles aquilo não faz sentido nenhum, nem para ter graça, nem para ser sério, nem para nada. Porque o que está contido naquela imagem é compreensível para o seu repertório de vida, não para o deles. Ou o contrário, eles te mostram algo que acharam muito bom, engraçado, divertido, ou qualquer coisa nesse sentido, e você acha indiferente. Para você não faz sentido nenhum aquilo, não tem graça. Talvez você até tenha entendido, né, o que está escrito ali, o que tentou mostrar, mas para sua pessoa aquilo é completamente irrelevante. E tudo isso está dentro de repertório de vida. Por mais que vocês tenham uma realidade parecida, em lugares próximos, mesmo assim vocês têm conhecimentos, né, têm uma vivência diferente. E então, como é que tá a sua bagagem, o seu repertório de vida? Tá vazio, tá amplo, tá meio incompreendido? Eu espero sinceramente que ele esteja se expandindo. Bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, deixa um comentário, manda para as pessoas que você acha que vai gostar, que seja importante ver esse vídeo que pode ajudar elas, e até o próximo vídeo.